Olá, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos que vai assistir esta saudação, esta reflexão. Eu sou o pastor Eldo Oliveira, né? Aqui de Fortaleza, Ceará, da Igreja Evangélica Ministério Monte Sinai. Eu venho por intermédio desse vídeo falar de uma pessoa da Bíblia, né, chamada Josafá, o rei Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, vai falar sobre esse rei. A Bíblia diz que ele teve medo, né, mediante a crise, a situação a qual ele estava vivendo, ele teve medo. Eu quero dizer que o medo realmente ele é normal no ser humano, né? É normal porque a gente somos ser humano. Mas a gente não podemos deixar esse medo dominar e nos paralisar. A gente vai observar que mediante aquela situação de Josafá, né, sendo atacado por exército inimigos, né, pelo inimigo, né, os moabitas, os amonitas, a Bíblia diz que o exército deles era maior do que o do rei Josafá. Mas o que eu acho interessante no medo de Josafá é porque foi aquele medo que empurrou Josafá à presença de Deus, à casa de Deus, a abrir uma campanha, a declarar um jejum a toda a nação, né? Então, há dois tipos de medo. Há aquele medo que atinge realmente, né, o nosso sistema, o nosso nervo, né, aquele medo a qual nos paralisa, aquele medo a qual nos estaciona, a qual nos deixa depressivo, né, que esse medo não pode existir em quem é cristão, irmãos, porque nós precisamos acreditar na sua palavra e em sua promessa, a qual Deus prometeu. Eu acho bonito este outro medo de Josafá, que foi um empurrão para que ele chegasse até Deus, levasse ele a decretar, né, a decretar um jejum a toda nação, né? Ele correu para a casa de Deus, ele correu para os braços do Pai. Então, esse medo de Josafá é um medo positivo, é um medo a qual leva ao ser humano até Deus, aonde ele reconhece que só Deus pode livrar, que só Deus pode fazer. E foi esse medo de Josafá que fez com que Josafá tivesse vitória. Hoje nós estamos vivendo em uma crise existencial que nos leva à realidade, que nós colocamos em situações que realmente traz pânico, né? Pessoas crentes, pessoas que estão entrando em depressão, em síndrome do pânico. Então é momento, irmãos, de gerar esse medo, que ele seja gerado correr para a presença, para a casa de Deus, para os braços do Pai. Já dizia o salmista, né, que eu olho para o monte, da onde virá o meu socorro, né, o socorro bem presente na hora da aflição. Então, o salmista estava dizendo que estava com medo, mas estava seguro e confiante em Deus, porque sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. O que eu quero trazer através desta live, deste vídeo, é para que você não se desespere, né? Não tenha este medo que paralise você. Pelo contrário, este medo tem que te levar até Deus, né? Porque é um reconhecimento a qual só Deus pode fazer um milagre. Irmãos, milagre só é milagre, entenda, quando acabam os recursos humanos. Então, o mundo está descontrolado, ninguém consegue controlar, ninguém consegue encontrar uma solução, mas saiba que a solução está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Josafá teve medo, correu para a casa de Deus, decretou um jejum, uma campanha, levou a igreja, a nação a um arrependimento, a um
reconhecimento que só Deus poderia reverter aquele quadro, aquela situação. Então eu vejo um medo na vida de Josafá positivo, um medo a qual levou ele até a casa de Deus, e a Bíblia diz que a oração, o jejum, a humilhação, o reconhecimento levou com que Deus se levantasse do trono, usasse, ali o profeta Jaziel, por intermédio da vida dele. Deus falou pela boca dele e disse: olha, nesta peleja não irás pelejar, Josafá. Fique quieto, fique calmo, porque essa peleja Deus está tomando as rédeas, a responsabilidade de fazer um milagre. Irmão, Deus quer ter a responsabilidade de fazer um milagre. Deus ele quer fazer, mas é necessário que nós reconhecemos que nós somos pequenos, que nós não temos capacidade de resolver e que só ele pode. Então, irmãos, Josafá teve esse reconhecimento, líder que é líder, leva toda a nação ao reconhecimento que só Deus pode fazer um milagre, e a resposta é imediata. Entenda isso, a resposta é imediata. Na mesma hora, Deus usou o profeta naquela reunião, naquele culto, e ficou de pé no meio da congregação e disse: olha, se acalma, Josafá, se acalma, povo, porque Deus está tomando a frente, está no controle dessa situação e vai fazer o milagre. O que eu quero dizer para você esta tarde é isso, que Deus está no controle, e que não tenha esse medo que lhe paralise ou que lhe deixe em um estágio depressivo, mas pelo contrário, é para ter medo. Amém, glória a Deus. Quem é que não está apavorado, né? Qual é o cristão que não está realmente aflito com essa situação? Mas esse nosso medo tem que nos levar até Deus. Aonde está a solução para todo esse problema? A tua família está na mão de Deus, a tua casa, os teus parentes. A Bíblia diz que Deus guarda, que Deus livra, e saiba que Deus está no controle dessa situação. Então não tenha... corra aos pés de Deus, aos braços do Pai, porque Ele está no controle da situação e da tua vida, tá certo? Então, aquela atitude de Josafá, aquele medo de Josafá, houve uma resposta de Deus imediata, e Deus tomou as rédeas, tomou ali a frente daquela situação e resolveu os problemas de Josafá. O que vai resolver o problema da nação, do mundo e desta crise que Deus vai botar por terra é o reconhecimento. É a gente se chegar a ter. A Bíblia diz que se a gente se humilhar na presença dele, ele vai nos exaltar, ele vai nos livrar, ele vai nos guardar, né? Então é momento de clamar, é momento de se humilhar. Esse tempo de hoje, irmãos, que os templos estão fechados, é momento de nós restaurar o nosso altar dentro do nosso lar, com a nossa família. É momento da gente se humilhar na presença de Deus. Fique com essa palavra, essa saudação. Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Eu peço que você compartilhe, né? Se inscreva em nosso canal, PR Elder Oliveira, pastor Elder Oliveira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Fica na paz, paz do Senhor, tchau.